vento uivava lá fora e os galhos de árvores arranhavam a janela. Atravessei cuidadosamente a sala. Eu estava descalça e tinha uma vela nas mãos. Ao passar por um espelho enorme, percebi que algo estava errado com meu reflexo. Ele batia no outro lado do espelho como se quisesse sair. Abigail, liberte-me, por favor! Meu sangue gelou. O que foi isso? A vela em minha mão se apagou e eu fiquei na completa escuridão. Meu coração estava batendo forte. Acordei suando frio e me sentei na cama. Ufa! Foi só um pesadelo. Olá, meu nome é Abigail e fui atormentada por pesadelos durante toda a minha vida. Como você pode imaginar, eu era uma criança estranha. Eu adorava ler histórias de detetives e mistérios. Recentemente, descobri alguns podcasts e comecei a ouvir histórias sobre todo tipo de investigação. Eu até decidi começar o meu próprio podcast para contar minha história. Então, liguei o microfone do meu celular e comecei os trabalhos. Meu nome é Abigail e tenho 18 anos. Coisas estranhas acontecem comigo o tempo todo. Por exemplo, eu não me lembro de quase nada da minha infância. E é verdade, meus pais morreram quando eu era muito pequena e passei alguns meses em um orfanato. Felizmente, meu tio e minha tia acabaram me adotando. Ambos eram empresários bem-sucedidos. Contudo, eu quase não lembrava de nada da minha vida antes do orfanato. Uma boa história para um primeiro episódio, hein? Meus lapsos de memória preocuparam meus guardiões. Uma vez eles até pediram ao médico para me examinar. Depois de uma longa conversa, ele disse que eu estava perfeitamente saudável. Minha mente apenas bloqueava certas memórias para me ajudar a lidar com a perda dos meus pais. Eu nunca pensei muito nisso, porque minha vida era maravilhosa. Meu tio e minha tia me amavam e nunca me faltou nada. Além disso, eu estava me preparando para o vestibular e tinha um namorado incrivelmente inteligente e carinhoso chamado Toby. Mesmo assim, às vezes eu me sentia triste sem motivo, ou feliz. Eu podia começar a chorar enquanto assistia uma comédia ou ter um ataque de riso de repente. Que dia ótimo! Shh, Abby, estão todos olhando pra gente. Desculpa, eu não consigo me segurar. Estou com um humor incrível. Você é tão esquisita, mas eu te amo mesmo assim. Nos últimos tempos eu estava me sentindo melancólica. Não importa o que eu fizesse, eu não conseguia me livrar daquela sensação desagradável. Terminei de gravar a primeira parte do meu podcast e resolvi fazer um lanche. Mas no caminho para a cozinha, acidentalmente esbarrei em uma prateleira e uma foto caiu dela. Na foto, eu estava ao lado dos meus pais. A moldura estava quebrada. Peguei a foto e percebi que faltava um pedaço dela. Alguém foi cortado da foto? Que estranho. Mais tarde, perguntei ao meu tio e à minha tia sobre isso. Eles me disseram que a foto era grande demais para caber na moldura. Então uma parte dela realmente foi cortada. Eu quase acreditei neles, mas eles trocaram olhares intensos, o que me pareceu suspeito. Eles definitivamente estavam escondendo alguma coisa. Naquela noite tive outro pesadelo. Meu reflexo estava tentando sair do espelho, gritando de novo: "Lembre-se de mim, Abigail." Assim que acordei, liguei imediatamente o microfone e contei o pesadelo para o meu podcast. Cada vez mais e mais ouvintes estavam interessados na minha história. Isso me inspirou a continuar. Infelizmente, meus pesadelos pioraram. Liguei para o Toby e disse a ele que nos últimos dias eu mal conseguia dormir durante a noite. Ele estava no primeiro ano da faculdade e sonhava em ser psicólogo. Toby disse que meu subconsciente provavelmente estava tentando me dizer alguma coisa. O reflexo é tipo seu gêmeo. Talvez seu cérebro esteja tentando fazer você se lembrar de alguém. Você poderia ter uma irmã gêmea? Suas palavras faziam sentido. Eu não me lembrava muito da minha infância. Então resolvi conversar novamente com meus tios e perguntei se eu tinha uma irmã. Abby, você lê muitas histórias de detetive. Eles disseram que eu era filha única, mas ficaram tão nervosos que minha tia até deixou cair uma xícara de café. Algo não estava batendo. Decidi chegar ao fundo dessa história. No sótão encontrei um álbum antigo com fotos dos meus pais. Estranhamente, algumas páginas do álbum estavam vazias, como se alguém tivesse tirado algumas fotos. Ainda assim, encontrei algo útil. Veja isso, era uma página do diário da minha mãe. Ela escreveu que sonhava em assistir o pôr do sol no Monte Mitchell, a montanha mais alta da Carolina do Norte, o nosso estado, ao lado do meu pai. Mãe, pai, vocês não conseguiram realizar seu sonho, mas eu farei isso por vocês. Escondi cuidadosamente o papel, desci e liguei novamente para o Toby. Ele teve outra ideia. Você precisa dar um empurrão na sua memória.
Às vezes as pessoas voltam para o local onde cresceram e isso ajuda. Toby, você é um gênio. Esse plano é brilhante. Na manhã seguinte, fomos para a casa onde eu morei com os meus pais. Eu não me lembrava do endereço, mas acabei encontrando-o entre os documentos. E aí, algo lhe parece familiar? Olhei em volta e vi balanços pendurados em uma árvore ao lado da casa. Flashes de imagens da minha infância apareceram diante dos meus olhos. Lembrei de me balançar neles com outra garota. Poderia ser minha irmã? Toby e eu perguntamos aos vizinhos se eles se lembravam de uma família com gêmeas. Mas todos haviam se mudado recentemente e não puderam nos ajudar. Então, finalmente batemos na porta da casa onde eu morava com os meus pais e perguntamos aos novos proprietários se eles sabiam alguma coisa sobre os antigos donos. Não, desculpe. O corretor não nos falou nada sobre eles. Que pena. Desculpa incomodar. Só estou procurando minha irmã. Acho que posso ter uma. Nós nos viramos e estávamos prestes a sair quando a mulher de repente nos parou. Espera, você disse irmã? Acho que posso ter algo para você. Ela entrou em casa e voltou 1 minuto depois com uma pilha de desenhos infantis de 2 meninas. Havia 2 nomes escritos ao lado delas: Abigail e Emma. Encontramos esses desenhos no sótão. Eles provavelmente pertencem a você. Agradeci a mulher pela ajuda. Agora, eu tinha certeza de que tinha uma irmã perdida chamada Emma. Toby e eu fomos ao orfanato onde eu morei após a morte dos meus pais. Tínhamos certeza de que conseguiríamos obter respostas para todas as minhas perguntas lá. Enquanto Toby dirigia, eu gravava o podcast e contava aos meus ouvintes sobre a nossa investigação. Não quero me gabar, mas meu público estava crescendo a cada dia. Isso era muito incrível. Infelizmente, tivemos uma decepção quando chegamos ao orfanato. Descobrimos que ele estava fechado há muito tempo. Nos encontramos diante de um prédio em ruínas. Desculpa, acho que é um beco sem saída. Vamos pelo menos dar uma olhada já que estamos aqui. Entramos e caminhamos pelos corredores vazios. De repente, fui dominada por emoções. Então me sentei no chão e comecei a chorar. Amor, você está bem? Sim, acabei de lembrar como eu costumava ser triste morando aqui. Na verdade, acho que tem outra coisa. Eu me lembrei da minha infância distante. Naquela época, as paredes ainda eram cobertas com papéis de parede coloridos e as crianças corriam pelos corredores. Eu me vi encolhida em um canto, chorando, pedindo minha mãe. As outras crianças me chamaram de bebê chorão e eu fiquei arrasada. Mas então, uma garota ficou entre mim e aquelas crianças. Ela se parecia comigo e afugentou aqueles valentões. Deixe minha irmã em paz, ou vocês terão que lidar comigo. Era a Emma. Sim, agora eu me lembrei. Éramos gêmeas e ambas acabamos no orfanato depois que nossos pais morreram. A Emma era mais corajosa do que eu e sempre me protegia. Mas então, um dia, meu tio e minha tia me adotaram e deixaram a Emma lá. Não queríamos nos separar e prometemos uma a outra que nos encontraríamos novamente. Emma, eu vou te encontrar. Estarei esperando. Como eu pude esquecer da minha irmã? Eu estava com raiva de mim mesma e com ainda mais raiva dos meus tios. Como eles ousaram nos separar e esconder isso de mim? Contei ao Toby a verdade sobre o meu passado e pedi que ele me desse uma carona para casa. No caminho, continuei gravando meu podcast e contei aos meus ouvintes sobre nossa ida ao orfanato. Todos queriam saber como minha aventura terminaria. Assim que cheguei em casa, confrontei meus tios e lhes disse que eu me lembrava da Emma. Por que vocês não me contaram sobre a minha irmã gêmea? Abigail, não queríamos que chegasse a esse ponto, mas você precisa saber a verdade. Não existe nenhuma Emma. Então eles me disseram que minha mãe tinha transtorno de personalidade. Ela criou uma segunda personalidade mais forte que a protegia de todos e a ajudava quando estava estressada. Estamos preocupados que você possa ter dado esse distúrbio. Espere, vocês estão dizendo que a Emma foi uma invenção da minha cabeça? Eu não podia acreditar e olhei para o Toby. Ele pensou um pouco e disse que era possível. As crianças muitas vezes criam amigos imaginários para lidar com perdas. Isso é o que aprendemos na faculdade. Pensando bem, a Emma me defendia no orfanato e desapareceu logo depois que eu fui adotada. Fazia sentido. Será que minha irmã só existia na minha imaginação? Eu quis saber por que havia tantas páginas em branco no nosso álbum de família. Mas minha tia disse que eles tinham perdido muitas fotos quando se mudaram. Minha investigação chegou ao fim. Eu contei a verdade aos meus ouvintes. Eu ainda me sentia inexplicavelmente triste e até pensei que era porque sentia falta dos meus pais. Logo encontrei no bolso a página do diário da minha mãe e me lembrei da promessa de realizar o sonho dos meus pais. Vou assistir ao pôr do sol no Monte Michael. Talvez isso me anime. Minha tia e meu tio aprovaram a minha ideia. O Toby não pôde vir comigo por causa dos estudos, então eu fui sozinha.
Cheguei à cidade turística próxima à montanha quando já estava escuro e decidi passar a noite em um pequeno hotel. Então, um menino correu até mim e começou a falar comigo como se nos conhecêssemos desde sempre. Ah, eu acho que você me confundiu com outra pessoa. O estranho olhou para mim mais de perto e começou a rir. Ah, desculpa. Você se parece muito com uma das minhas amigas. Ela vai casar e eu estou na cidade para o casamento dela. Eu sou o Jasper. Abigail, espero que o casamento corra bem. Ele olhou para mim, intrigado. Sua voz me parece familiar, Abigail. Por acaso você tem um podcast? O Jasper acabou sendo um dos meus ouvintes. Acredita nisso? Ele acompanhou minha história e até sabia que eu estava ali para realizar o sonho dos meus pais e subir a montanha. Conversamos um pouco mais e depois fui para o meu quarto. Na manhã seguinte, aluguei alguns equipamentos e fui até o sopé da montanha. Para minha surpresa, o Jasper estava me esperando lá. Uma garota estava parada ao lado dele. Ela... Ai, meu Deus! Ela se parecia comigo! Surpresa, Abe! Mas que diabos! É como se eu estivesse me olhando no espelho! O quê? Sorrindo, ele me apresentou a Emma e disse que ela era a amiga que estava prestes a se casar. Emma? Minha gêmea? Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Isso é loucura! Estou procurando por você há tanto tempo. Enquanto a Emma e eu chorávamos e nos abraçávamos, o Jasper disse que sempre soube que sua amiga tinha uma irmã. Quando ele esbarrou em mim, percebeu imediatamente que eu era a gêmea da Emma. Eu ouvi seu podcast, então sabia que estava procurando sua irmã e resolvi preparar uma surpresa. Agora vocês podem realizar o sonho dos seus pais juntas, meninas. Agradecemos ao Jasper por nos ajudar a nos reunir. Ele saiu e começamos a subir a montanha. Conversamos muito no caminho até o topo e descobri que, depois que meu tio e minha tia me tiraram do orfanato, a Emma foi adotada por milionários. Nunca me faltou nada. Mas meus pais adotivos são muito rígidos. Eles me trouxeram para essa cidade e me proibiram de manter contato com os meus parentes e de falar sobre você. Chegamos ao topo da montanha bem a tempo. O sol estava prestes a se pôr. A vista era deslumbrante. Continuamos conversando e me dei conta de que, toda vez que eu me sentia feliz ou triste sem motivo, eu devia estar sentindo as emoções da minha irmã. Então percebi que estava triste ultimamente e perguntei a Emma se ela estava bem. Na verdade, não. Sendo bem honesta. Acontece que ela estava prestes a se casar com um cara desagradável porque seus pais mandaram. Na verdade, ela era apaixonada pelo Jasper. Eu tinha medo que ele dissesse que não me amava, então nunca falei nada. Agora é tarde demais porque amanhã vou me casar. A propósito, você deveria vir ao meu casamento. Estarei lá. Conversamos a noite toda e finalmente me lembrei da minha infância. A Emma era como um pedaço perdido da minha alma. Fiquei tão feliz por tê-la encontrado. Quando descemos da montanha pela manhã, minha irmã foi logo se preparar para o casamento. E eu liguei para o meu tio e minha tia. Foi mais fácil para vocês dizer que a Emma não era real do que me contar a verdade. Estou tão decepcionada com vocês. Eles não podiam mais mentir para mim. Então me disseram que não queriam nos separar e planejavam adotar a Emma também. No entanto, eles eram pobres naquela época e mal conseguiam sobreviver. Eles não tinham dinheiro para criar 2 crianças. Foi quando o casal de milionários sem filhos chegou ao orfanato. Eles prometeram que a Emma seria feliz com eles e deram ao meu tio e à minha tia uma boa quantia em dinheiro para que eles nunca mais se aproximassem da sobrinha. Usamos esse dinheiro para abrir um negócio. Isso nos permitiu te dar uma boa vida. Quando você esqueceu a Emma, pensamos que seria melhor não contar nada. Eu não sabia o que dizer. Eles mentiram para mim, mas também queriam o melhor para nós. Eu ainda estava brava, mas consegui entender por que eles mentiram. Depois da nossa conversa, fui ao casamento da minha irmã e encontrei o Jasper. Ele estava sentado sozinho e olhando para a noiva com tristeza. Oi, por que a cara triste? Você não está feliz pela Emma? Posso te contar um segredo? Balancei a cabeça e o Jasper me disse que sempre foi apaixonado pela minha irmã, mas nunca teve coragem de se declarar para ela. Agora é tarde demais. Em alguns minutos a Emma se casará e eu a perderei para sempre. Acredita nisso? Aqueles 2 se amavam desde sempre, mas nenhum deles fez nada para esse amor acontecer. Eu disse ao Jasper que a Emma também era louca por ele. Você ainda tem uma chance. Vamos. O Jasper sorriu para mim e assentiu com confiança. Assim que a cerimônia começou, ele gritou que amava a Emma. Ah, Jasper, seu idiota!
Por que você nunca me disse nada? Eu também te amo. Minha irmã devolveu o anel ao noivo e disse aos pais que ela não podia se casar com alguém que não amava. Depois disso, ela pegou a mão do Jasper e saiu correndo. Todos ficaram chocados e os pais da Emma ficaram furiosos. Fiquei tão feliz pela minha irmã. Logo, voltei para casa. O Toby me encontrou no ponto de ônibus. Senti tanto sua falta. Você realizou o sonho dos seus pais? Eu fiz mais que isso. Eu sorri e acenei para o ônibus. A Emma e o Jasper saíram dele. Eu os apresentei ao meu namorado e contei ao Toby sobre minhas aventuras. Então voltamos para casa, para meu tio e minha tia. Eles começaram a chorar de alegria quando viram a Emma. Os pais dela provavelmente ainda ficarão bravos por um tempo. Bem, eles não deviam ter escondido a filha de seus parentes ou insistido em um casamento de conveniência. Eles tiveram o que mereciam. Tenho certeza de que ficaremos bem agora. Talvez eu comece outro podcast e conte o que aconteceu a seguir. Clique em curtir e se inscreva no canal. Não perca as novas histórias!